Olá pessoal, então voltamos aqui agora com um exemplo para a gente aplicar o método dos nós que a gente aprendeu aí o procedimento no último vídeo, né? Então nesse exemplo a gente tem essa configuração aqui dos elementos no circuito de corrente contínua e a gente quer determinar as tensões nodais desse circuito e calcular as correntes nos resistores, né? Determinar as correntes nos resistores. Uma coisa que eu esqueci de mencionar no vídeo anterior, né? A gente falou que o método das malhas e o método dos nós, eles são dois métodos de análise. Então, se a gente pode aplicar o método das malhas nesse circuito, né? E vai ter que achar as mesmas respostas aplicando o método dos nós, né? Os dois têm que chegar na mesma solução. Então, a gente até pode usar, depois que a gente aplicar o método dos nós aqui, aplicar o método das malhas também, para conferir a nossa resposta, vamos dizer assim, por um outro método, por um outro caminho diferente, né? E essas respostas têm que bater, e a gente pode até comparar ali qual que é o mais, para esse exemplo, né? Qual que seria o método mais prático de aplicar, talvez. Mas um diferencial do, do método dos nós, né? É que lembra lá das definições do método das malhas que a gente precisar ou poderia aplicar o método das malhas somente em circuitos planares, ou seja, o circuito planar é aquele que a gente consegue desenhar num plano, numa folha de papel, sem sem precisar desenhar nenhuma conexão, nenhum ramo do meu circuito sobrepondo outro ramo, né? Nenhum cruzamento de ramos. Isso é um circuito planar, se eu não preciso desenhar nenhum cruzamento de planos, né, ao desenhar o meu circuito na folha. O método das malhas eu só consigo aplicar para circuitos planares. Já o método dos nós, não. O método dos nós ele pode ser aplicado tanto para circuitos planares ou não planares, ou seja, tridimensionais aí, eles podem ser aplicados para a aplicação do método dos nós, né? Tanto que muitos aí dos softwares, se não a maioria dos softwares de simulação, eles acabam implementando um código que está implementado utilizando o método dos nós para determinar e simular os circuitos, né? Bom, então vamos para o procedimento em si, né? Procedimento analítico aqui. Primeiro passo para aplicar o método dos nós nesse circuito. Primeiro passo, a gente tem que determinar um nó de referência. Pode ser qualquer nó. Não precisa ser o nó aqui de baixo, por exemplo, mas pode ser qualquer um dos nós desse circuito, a gente pode tomar como nó de referência, né? Normalmente, ou se não tem nenhuma vantagem visível assim de escolher um outro nó como de referência, que em alguns casos vão ter, a gente vai ver, eu vou escolher aqui o nó de baixo, porque, enfim, quanto mais ramos eu tiver ligado no meu nó de referência, isso às vezes facilita a minha, as minhas contas, as minhas equações. Então aqui eu tenho 3 ramos conectados nesse nó, aliás, 2 resistores conectados nesse nó. Quanto mais resistores eu tiver conectado no meu nó de referência, isso em geral diminui as minhas equações, né? Então eu poderia escolher esse aqui também, não tem problema. Qualquer nó que tenha dois resistores ou mais, ou que tiver mais resistores conectados no nó de referência, em geral tende a dar umas equações um pouquinho mais simples, né? Mas eu escolhi esse nó como referência, beleza, primeiro passo. Então esse aqui é a minha referência de 0 volts, né, em relação aos demais circuitos. E aí eu vou chamar os demais nós, eu vou atribuir uma tensão nodal. Esse nó aqui eu vou chamar a tensão nodal V1, e esse nó 2 aqui eu vou chamar da tensão nodal V2. Beleza. Esse aqui são todos os nós do meu circuito, né? Não tenho mais nenhum nó presente. Tenho o nó de referência e V1 e V2 os meus nós, as minhas tensões nodais que a gente quer encontrar. Beleza? Então, e agora, o próximo passo é escrever a lei de Kirchhoff das correntes para o nó 1 e para o nó 2. Para o nó 1, primeiro nó 1, então, para o nó 1 eu vou. Não é necessário vocês fazerem todas as vezes que forem aplicar o nó, redesenhar as correntes aqui, né? Depois que vocês pegarem em prática, vocês podem fazer já diretamente, mas eu vou redesenhar aqui. Vem 5 amperes da minha fonte de corrente. Eu vou atribuir aqui, vamos dizer, vou pensar que do resistor de 4 ohms está vindo uma corrente nesse sentido, né? Então essa corrente no resistor de 4 ohms,
eu estou assumindo que o potencial V2 é menor que o V1, né? Ou seja, por ela estar fluindo no resistor de 4 ohms, o potencial V2 tem que ser maior, perdão, do que o V1. Se for o contrário, na realidade, se a tensão nodal V1 for maior do que V2, então a corrente real vai fluir sempre sobre o resistor do maior potencial V1 para o menor, né? Então, se eu atribuir esse sentido aqui, isso quer dizer que eu estou pensando que a corrente que flui nesse resistor de 4 ohms é a diferença de potencial sobre ele, ou seja, potencial mais alto, V2, menos o potencial mais baixo, V1, dividido pela resistência. É isso que eu estou atribuindo aqui, que é essa corrente sobre o resistor de 4 ohms, em relação às minhas tensões nodais, é essa expressão aqui, né? E aí eu vou chamar, no meu resistor de 2 ohms aqui, eu vou também atribuir que ele está indo uma corrente em direção ao nó de referência. Então eu vou imaginar, né, supor que a minha corrente é nessa direção, então saindo daquele nó 1, né, e indo em direção ao nó de referência. Quanto que vale essa corrente aqui, ó? Percebam que quando eu tenho aqui um resistor conectado direto no meu nó de referência, né, a diferença de potencial aplicada por ele é a própria tensão nodal, ou seja, é V1, né? Por quê? V1 menos 0 volts é o próprio V1, ou seja, a diferença de potencial aplicada a esse resistor R2, como ele tem um terminal conectado ao nó de referência, o potencial sobre R2 é simplesmente a minha tensão nodal. Então, o V1 é a tensão sobre ele, e aí eu divido pela resistência, eu tenho a expressão dessa corrente no resistor de 2 ohms. Ok? Então, agora juntando essas três correntes aqui do nó 1, na forma de uma equação, a LKC, que eu vou escrever para o nó 1. Tem 5 amperes da minha fonte chegando no nó. Eu tenho uma corrente chegando no nó que vale V2 menos V1 dividido por 4. Então, V2 menos V1 dividido por 4. E tenho uma corrente saindo, negativo, que vale V1 dividido por 2. E isso aqui tem que ser igual a zero. O somatório das correntes naquele nó tem que ser igual a zero. E aí, com valores numéricos, né, o que eu falei para vocês, a gente pode simplesmente transformar isso aqui, em vez de trabalhar com a fração, eu vou dividir aqui, ó, 1/4, né, equivale a 0,25. 0,25 vezes V2 menos V1. E 1/2 vale 0,5 V1, certo? Então, olhem só, lembra que eu falei no último vídeo a condutância? A condutância do resistor de 2 ohms, a resistividade, a resistência desse cara aqui é 2 ohms. A condutância dele é simplesmente 1 sobre 2, ou seja, 0,5. A condutância é medida, aliás, a resistência é medida em ohms. A condutância é medida em Siemens. Siemens é a unidade de condutância que diz que quanto maior a condutância, mais fácil é da corrente fluir sobre esse elemento, né? Siemens é o inverso, então, de ohms, né? Então isso aqui, 0,25 é a condutância, 0,25 Siemens é a condutância do resistor de 4 ohms. 0,5 Siemens é a condutância do resistor de 2 ohms, né? Então aqui a gente está trabalhando, na verdade, com valores de condutância aqui, beleza? Então, reescrevendo aqui a equação, a gente fica com menos 0,25 V1 menos 0,5 V1, somar esses dois termos, mais 0,25 V2 igual a menos 5. Então aqui a gente vai ter menos 0,75 V1 mais 0,25 V2 igual a menos 5. E aqui só por questão de, vamos dizer, de deixar o primeiro termo aqui positivo, né? Eu posso multiplicar tudo por menos 1 e aí escrever 0,75 V1. Não é necessário, mas enfim, formalismo matemático aí. Menos 0,25 V2 igual a 5, tá? Então vou chamar essa aqui a minha primeira equação do meu sistema.
E a segunda equação eu tiro justamente escrevendo também a lei de Kirchhoff das correntes agora para o nó 2. No meu nó 2, né, este nó aqui, agora eu continuo tendo 5 amperes, só que agora ele está da mesma fonte lá saindo desse nó. Eu tenho do outro lado aqui 10 amperes chegando nesse nó, entrando no nó da outra fonte de corrente. Eu tenho, olha lá, eu já defini a corrente no meu resistor de 4 ohms saindo, né? Então eu vou usar o mesmo sentido aqui de corrente saindo, que vale essa expressão V2 menos V1 sobre 4. E no resistor de 6 ohms, enfim, em geral a gente tende, né, tem uma tendência, mas não é necessário, de atribuir a corrente aqui no resistor sempre indo para o nó de referência, mas não é necessário, tá? E nem sempre é verdade, a corrente real ela pode estar indo do nó de referência para cima. Se esse nó 2 aqui, V2, a gente chegar, se for um valor negativo, se for menos 5 volts em relação a 0 volts, então a corrente real nesse resistor de 6 ohms vai estar fluindo no sentido contrário, né? Então existe a possibilidade de V2 ser o potencial mais baixo, basta ele ser negativo em relação ao meu 0 volts, né? E aí nesse sentido que eu atribuí, quanto que vale essa corrente pelo resistor de 6 ohms? Bom, vale V2, potencial V2 menos 0, dividido por 6, ou simplesmente vale V2 dividido por 6 ohms, certo? Então vou escrever essa equação agora, a lei de Kirchhoff das correntes, para o nó 2. Então tenho 5 amperes saindo, 10 amperes entrando no nó aqui, então eu tenho menos 5 de uma das fontes, mais 10, outra das fontes. Aí eu tenho a corrente no resistor de 4 ohms está saindo do nó, então portanto negativo. Aí cuidado, né? Negativo, mas é toda essa expressão aqui, então usa parênteses, V2 menos V1 sobre 4. Negativo de V2 menos V1. Né? Por que tem que tomar cuidado aqui? Quando dá negativo aqui, é negativo para os dois termos. Então não esquece de usar parênteses porque vai mudar o sinal aqui dentro, né? Dividido por 4 e menos V2 sobre 6, que é a corrente que a gente definiu ele saindo do nó também, por isso negativo, a corrente no resistor de 6 ohms, igual a zero, né? E aí, se eu calcular a condutância do resistor de 6 ohms, ou simplesmente 1 sobre 6, vai dar 0,1667 Siemens, né? Então, reescrevendo aqui a equação, vou ficar com 5. De novo, aqui a condutância do resistor de 4 ohms a gente já calculou que é 1/4, né? 0,25. V2 menos V1 menos a condutância de 6 ohms dá um resistor de 6 ohms dá 0,1667 Siemens vezes V2. Isso aqui igual a zero. E aí, reescrevendo a equação aqui, eu vou ter 0,25 V1, 0,25 V1 positivo e menos 0,25 menos 0,1667. Então, menos 0,41667 V2, isso aqui vai ser igual a menos 5, né? Isso aí. E aí a gente chegou na segunda equação. Essa é a minha equação 2. Que eu posso usar para resolver esse sistema aqui, né? Então, como o sisteminha que a gente chegou aqui é de duas variáveis apenas, a gente pode resolver por substituição, né? E achar os valores.
sem problemas, né? Sem maiores problemas. Então, vamos dar o 0,75, só reescrever aqui embaixo, 0,75 V1 menos 0,25 V2 igual a 5. Então, solucionando esse sistema aqui, nessas duas equações, né, vocês devem encontrar aí uma tensão V1 de 13,33 volts e uma tensão V2 de 19,99999 ou aproximadamente aí 20 volts, né? Se a gente levasse mais casos de precisão encontraria o valor exato de 20 volts. É muito próximo de 19,9999. A minha calculadora aqui deu 5 casas de 9 depois da vírgula, né? Então aproximadamente 20 aí arredondando. Então, essas as tensões nodais do meu circuito. Significa que lá no meu circuito original, então a gente tem esse nó aqui, ele tem o potencial sobre ele é 20 volts em relação ao zero, e esse potencial aqui, aliás, esse aqui é o potencial 13,3 em relação ao referencial, e o potencial V2 é 20 volts. Esse nó está com potencial de 20 volts em relação a esse. Isso significa que se a gente pegar, vou desenhar aqui o circuito, né? Então a gente escolheu aqui o referencial 0 volts, a gente achou aqui para o nó 1 13,33 volts e aqui 20 volts, certo? Significa então, se eu colocar, se a gente nesse circuito real pegasse um voltímetro e medisse aqui com a ponteira positiva e aqui a ponteira negativa, esse voltímetro ia me dar uma leitura de 20 volts, né? Essa diferença de potencial. Se eu pegar um voltímetro e conectar agora aqui, ó, entre esse terminal, ele vai ler, se eu botar a ponteira positiva aqui, 20 volts, e esse, quanto que esse voltímetro vai ler? Esse voltímetro ele vai ler o potencial V2, que ele está lendo ali a tensão nodal V2 menos V1, ou seja, 20 menos 13,333, ele vai ler um potencial de 6,6667, né, volts. Então esse é o potencial, a diferença entre os dois potenciais nesses nós, né? E a mesma coisa aqui, né, entre esses dois nós aqui, ele leria, que aqui é o meu referencial de zero, ele mediria 13,13 volts, né? Então as tensões nodais, elas nos permitem, conhecendo todos os valores de tensão nodal, né, os valores da tensão nodal, a gente pode agora determinar qual é o potencial sobre qualquer elemento aqui do meu circuito, né? Então, se eu quero calcular a corrente sobre o resistor de 6 ohms, o valor real dela, ó, agora eu cheguei no valor positivo, eu sei que a corrente real que vai circular sobre esse resistor aqui, essa corrente que eu vou chamar de I3 agora, né? I3 vai ser
20 volts dividido por 6 ohms, né? Então, uma corrente de 3,333 amperes. Se eu disser uma corrente para cá e 2 pelo resistor de 4 ohms, né? É o resistor de 4 ohms ali, né? 4 e o outro de 2. Então, o resistor de 4 ohms ali eu tenho o potencial 20 menos 13 e 2 vale 20, potencial sobre ele é 20 volts menos 13,333 dividido por 4. Isso vai dar 1,667 amperes. E a corrente, que eu vou dizer aqui, I1, sobre o resistor de 2 ohms, vale a tensão nodal, porque o outro nó está no referencial 0 volts, né? Então vale 13,333 volts menos 0 volts, que é o meu referencial, dividido por 2. 7. Opa. 6,667 amperes. Então, essas são as correntes reais, as correntes totais nos meus resistores desse circuito, né? E vamos comparar agora rapidinho aqui, que esse problema, se eu pegar aqui se a gente aplicar o método das malhas aqui agora, né? Só para comparar os resultados e a solução, a resposta, né? Então a gente tem 3 malhas, só que a gente tem 2 malhas que a gente já tem o valor de corrente de malha, né? Se eu chamar aqui de malha I1, eu já tenho a minha corrente de malha, a minha fonte de corrente aqui, então I1 tem que ser igual a 10 amperes. Na malha que eu vou chamar aqui malha I2, eu também tenho uma fonte de corrente que faz parte só dessa malha, então I2 tem que ser igual a 5 amperes. E se eu definir aqui uma corrente I3, né? Então eu só consigo, tem uma incógnita só. Então eu escrever uma LKT para essa malha 3. Então a LKT para o que eu chamei da malha 3 aqui, eu vou escrever o potencial nos resistores. Começar aqui pelo resistor de 6 ohms. 6 ohms ele tem um potencial de I3 menos I1, só que I1 vale 10, né? O potencial mais o potencial sobre o resistor de 4 ohms, que é I3, aí menos I2, I2 vale 5, mais o potencial sobre o resistor de 2 ohms, que vale I3 apenas, né? É a única corrente de malha, passa por ele, 0. Então aqui a gente vai ter 6 e 3 menos 60, mais 4 e 3 menos 20, mais 2 e 3 igual a 0. 6 e 3 mais 4 e 3 dá 10, 12 e 3, menos 60 menos 20 dá menos 80, somando do outro lado da equação 80, né? Então I3 vale 6,6667 amperes, né? Como o I3 já é a corrente no resistor de 2 ohms, ó, bateu certo com o que a gente achou no método dos nós, né? 6,6667 amperes aqui no
nesse resistor aqui, né? É a própria corrente I3, é a corrente total que passa pelo resistor de 2 ohms. No resistor de 6 ohms, a corrente que a gente chamou de I3, ela é a combinação de corrente de malha minúscula I3 menos corrente de malha I1. Então a corrente no resistor de 6 ohms é a corrente maiúscula, a corrente total I3, né? Ela é essa corrente de malha I3, 6,6667, opa, só que é negativo, né? Vamos pegar o sentido que a gente atribuiu para a corrente total, que a gente calculou essa corrente total aqui, I3, para baixo. Então vamos pegar o sentido de I1 positivo, então é 10 amperes, menos a corrente de malha de 6,667 amperes, que vai dar 3,333, né? Aproximadamente. Então, bateu também com o que a gente achou aqui, né? E por fim, a corrente total no resistor de 4 ohms, pelo método das malhas, aí no sentido da direita para a esquerda, vai ser a corrente I3 menos a corrente I2. A corrente de malha I3 menos a corrente I2, que vale 5 amperes. Então, a corrente de malha I3 no resistor lá de 4 ohms, que é o que a gente chamou de I2, vale esse valor aqui, 6, pelo método das malhas deu esse valor, menos 5 amperes, que vai dar 1,667 amperes. Ou seja, bateu também com o valor que a gente achou pelo método dos nós, né? Então, os dois métodos deram os mesmos resultados. Neste caso aqui, como a gente tem duas malhas que só tem uma fonte de corrente, a gente já tem direto os valores das correntes de malha, foi muito mais fácil aplicar o método das malhas, né? Concorda? Ou muito mais direto, mais prático, porque na verdade eu tenho duas correntes de malha, eu já conheço de imediato, e eu só tenho uma equação, então, que é a equação da LKT da malha, que eu chamei aqui de malha 3. Então, o método das malhas aqui seria muito mais prático, né, para este problema. Mas se eu quero... E aí eu poderia também determinar, né, pelo método das malhas, a gente poderia calcular, então, qual seria o potencial, a tensão nodal nesses nós aqui em relação a um referencial 0 volts, né? Se o objetivo fosse determinar mesmo, não as correntes nos resistores, mas o valor das tensões nodais. Daria também aplicando a lei de Ohm aqui em cima dos resistores, sabendo a corrente, né? Fazer o processo inverso, vamos dizer assim. Mas, né, nesse caso aqui, né, vale a gente fazer o exemplo para aplicar o método dos nós, né, e a gente chegou no valor das tensões nodais aqui no circuito, aplicando os métodos dos nós. Então, os dois métodos, eu posso usar eles como complementar até para verificar uma resposta, o método das malhas e dos nós, mas o método dos nós, eu posso aplicar ele para qualquer circuito, planar ou não planar, o método das malhas só para circuito planar, né? E softwares aí geralmente utilizam o método dos nós, né? Porque ele é um pouco mais programável, vamos dizer assim, para implementação em software, né? Mas os dois métodos são complementares. E quando a gente tiver circuitos que têm muitas malhas, tem muitos elementos em paralelo, quando a gente tem muitos elementos em paralelo num circuito, a gente pode ter muitas malhas, né, um número elevado de malhas, mas um número reduzido de nós, às vezes, né? Então fica muito mais fácil de aplicar o método dos nós. Se eu tiver um circuito, por exemplo, que são vários elementos em paralelo, não necessariamente só resistores, né, mas aqui fosse fontes aqui no meio. Se eu aplicasse o método das malhas, eu teria 1, 2, 3, 4 malhas aqui. Eu teria que resolver um sistema de 4 incógnitas, né? Mas se eu aplicar o método dos nós aqui, eu tenho esse e esse nó.
eu vou escolher o nó de referência e o outro nó é o meu nó, minha tensão nodal. Então a aplicação do método dos nós aqui é muito mais fácil, porque eu só tenho uma incógnita, né? Enquanto que se eu escolher aplicar o método das malhas aqui, eu vou ter 4 incógnitas, 4 correntes de malhas. É um sistema 4x4 que eu tenho que resolver, né? Agora, se eu tiver muitos elementos em série, conectados em série aí, um excesso de elementos conectados em série, e aí alguns elementos aqui em paralelo, enfim, né? Então, se eu tenho muitos elementos em série aqui, se eu for aplicar o método dos nós, eu tenho um nó aqui, tenho um nó aqui, um nó aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Tenho 6 nós, enquanto eu tenho só 2 malhas. Então, se eu tentar aplicar o método dos nós aqui, para resolver esse circuito, eu vou ter que resolver um sistema aqui de até 6 incógnitas, né? Porque eu tenho muitos nós, tenho muitos elementos em série, isso me gera muitos nós diferentes. Mas, por outro lado, se eu aplicar o método das malhas, eu tenho apenas 2 malhas. Então fica mais fácil, uma complexidade muito menor resolver um sistema 2x2 do que de 6x6, né? Certo? Então, em geral, aí, o método dos nós ele é mais viável quando a gente tem uma combinação de vários elementos em paralelo, daí a gente tem menos nós do que malhas, então é mais fácil aplicar o método dos nós, a complexidade do sistema que é necessário resolver é menor. E, do contrário, se a gente tem muitos mais elementos em série do que em paralelo, aí, então, em geral, se torna mais fácil, mais prático aplicar o método das malhas, porque a gente vai ter menos malhas e um número maior de nós, né? Então, a gente sempre busca, vamos dizer, na prática, a gente busca aplicar, se a gente vai fazer a conta na mão, aplicar o método mais simples, né, para aquele caso, né? Então, vale analisar se o nosso circuito tem mais malhas ou mais nós, né? A gente vai escolher o de menor, se tem menos malhas, então em geral o método das malhas é mais simples. Se o nosso circuito tem menos nós, então em geral é mais simples aplicar o método dos nós, né? Claro que eu digo em geral porque existem casos aí particulares que a gente vai ver, mesmo tendo mais nós, às vezes é mais direto aplicar um método ou outro, mas em geral eu escolho a aplicação do método que tenha menor variáveis geradas, né? Menor número de variáveis geradas para resolver, beleza? Então seria esse aqui o nosso exemplo, a gente vai fazer outros e ver outras aplicações para o método dos nós também, sempre levando a comparação aí com o método das malhas, porque são dois métodos, talvez os mais importantes métodos de análise aí para circuitos que vocês vão usar aqui em circuitos 1, corrente contínua, depois em circuitos 3, circuitos 2, né, em circuitos 3 também e em várias outras disciplinas da engenharia. Esses métodos vão continuar acompanhando vocês nas aplicações, nos estudos, beleza? Então tá, até o próximo tema aí que a gente vai resolver mais um exemplo aí de métodos nossos, beleza? Falou!